Um estúdio mítico, por onde passaram cantores tão variados como Carlos do Carmo, Hermínia Silva ou Rui Veloso. Do fado ao rock, a verdade é que muita música nasceu aqui mesmo. Os nossos convidados de hoje registaram neste espaço a maior parte da sua discografia, do Baile no Bosque ao incrível Terra Firme. Eles são os Trovante e hoje vão estar aqui, em alta fidelidade. Nome que junta na mesma palavra trova e avante, o grupo Trovante nasce no verão de 1976, num lugar ao pé de Sagres. Tinha acontecido há pouco o 25 de Abril e tudo era política e político, no que isso tem de ser ativo, participar, estar ao serviço. Rapazes em idade universitária, que se conheciam da cidade de Lisboa, da militância política em organizações partidárias de estudantes, comprometem-se, em meados dos anos 70, a fazer música tão alto e tão bem que ninguém no Portugal livre de Abril pudesse deixar de ouvi-los. Depois de 2 álbuns gravados de forma precária, Chão Nosso e Em Nome da Vida, a maturidade chega em 1981, com o álbum Baile no Bosque. Os concertos ao vivo sucedem-se numa agenda intensa, que vai muito além das salas mais preparadas das grandes cidades. Estava a construir-se o Portugal dos espetáculos ao vivo. Durante a década de 1980, os Trovantes são sinónimo de canções que todos já ouviram, na rádio, em disco ou ao vivo. Dos álbuns Cais das Colinas a Terra Firme, oferecem a milhares de fãs de diferentes origens, idades e condições uma síntese original de música tradicional com o rock e o pop. No início da década de 1990, o apelo da concretização de novos projetos musicais de alguns elementos do grupo tornaria impossível a sua continuação. Porém, todos os seus elementos regressarão ao palco anos mais tarde, para provar que há um tempo para tudo, mas que para essa espécie de lenda da cena musical portuguesa chamada Trovante, existe apenas a eternidade. Boa noite! Muito boa noite. E é verdade, hoje vamos ter uma belíssima noite. Estamos em alta fidelidade com Trovante. Foi sem mais nem menos que um dia selei a 125 azul. Foi sem mais nem menos que me deu para arrancar sem destino nenhum. Foi sem graça, nem pensando na desgraça que entrei pelo calor. Sem pendura, que a vida já me foi dura para insistir na companhia. O tempo não me diz nada, nem o homem da portagem, nem a entrada da autoestrada. A ponte ficou deserta, nem sei mesmo se Lisboa não partiu para a parte incerta. Viva o espaço que me fica pela frente e não me deixa recuar. Sem paredes, sem ter portas nem janelas, nem luz para derrubar. Talvez um dia me encontre assim. Talvez me encontre. Curiosamente, estou por mim pensando onde isto me vai levar. De uma forma ou de outra, há de haver uma hora para a vontade de parar. Só que à frente, o bailado do calor vai me arrastando para o vazio.
com o ar na cara, vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia me encontre assim, talvez me encontre. Será que existe em mim um passaporte para sonhar? E a fúria de viver é mesmo fúria de acabar. Foi, sem mais nem menos, que um dia selou a 125 azul. Foi, sem mais nem menos, que parti sem destino nenhum. Foi, com esperança, sem ligar muita importância àquilo que a vida quer. Foi, com força, acabar por se encontrar naquilo que ninguém quer. Mas Deus leva os que ama. Oh, oh, só Deus tem os que mais ama. Muito boas noites. Estamos bem? Boa noite. Boa noite. Até agora está tudo a correr bem. Podíamos acabar já agora? Não, não podemos não. Há muita coisa para falar, há muita música para ouvir e temos aqui mais uma vez aqui uma plateia cheia de família, cheia de amigos, cheia de radialistas. Como é que nós estamos, Luís Filipe Alves? Fãs também. E uma das coisas que acho que é óbvia que é a cumplicidade que vos une. E essa cumplicidade vem desde o primeiro dia do primeiro encontro ou é uma coisa que foi crescendo com os tempos e ainda hoje, passado mais de 40 anos, essa cumplicidade continua a crescer? Passa os desencontros que aconteceram também. Não, a sensação é esta, que desde o princípio nós tivemos tínhamos a mesma química, a mesma forma de encarar a música, gostávamos das mesmas músicas, Sim. da mesma música. E quando nos encontramos vindos de locais geograficamente diferentes da cidade, mas ideologicamente iguais ou semelhantes ou coincidentes naqueles tempos que se iam decorrendo em 1975, 76, nós, a partir daí, percebemos que essa identificação que nós tínhamos, essa coincidência que nós tínhamos em termos de gostos musicais e de química musical, poderia dar aso a qualquer coisa. E o facto de termos tido o Chico Viana, Francisco Viana, como escritor, como aquele que depositou as primeiras letras nas nossas mãos, de onde sai este primeiríssimo álbum, Chão Nosso,
que faz com que nós, quando começamos a musicar os primeiros poemas e a pôr de tudo o que nós tínhamos em termos de carga, de conhecimento musical, de alma, de coração, tudo, e de força que tínhamos com aquela idade que tínhamos, em cima desses poemas, nós de repente percebemos que isto era indissociável, não é? Uhum. Deixa-me só pegar, tu disseste, portanto, eram pessoas e eram jovens... Éramos? Não, somos. Somos todos jovens, não é? Não é jovens, é pessoas. Somos pessoas e vocês eram pessoas de locais diferentes, mas unidos pela mesma identidade, pela mesma ideia. Que locais diferentes eram esses? Liceus, certo? Certo, liceus, sim. Falamos de liceus. Dom Pedro V. Dom Pedro V. Pedro Nunes. Sim. Camões. Camões. Portanto, escolas míticas da cidade de Lisboa. Exato. E como é que vocês se encontram? Tudo liceus oficiais. Tudo assim. Escolas oficiais. Como é que muito boas, excelentes. Como é que miúdos de escolas diferentes se unem e se encontram e de repente e compreendem, espera aí, nós estamos aqui no mesmo patamar. Bem, não quero monopolizar, mas foi um pouco aquilo que eu disse. Não, foi um pouco aquilo que eu disse ainda há pouco. De repente, irmanados também do mesmo posicionamento ideológico. Okay. Não é? Todos nós militávamos na UEC, na União dos Estudantes Comunistas, nessa época, em 75, 76, 77, por aí, e 78, foi um bocadinho mais longe. E é isso que nos faz... Porquê? Porque é aí que nos encontramos. Isto é muito importante que se diga. Força. Onde é que nos encontramos, não é? Sim. Onde eram os sítios de encontro nessa altura? Sim. Há aqui uns desgraçados que não são do grupo inicial. O grupo inicial, o João não diz bem por causa disso. João Nuno, Luís, Gil, Manel e Artur. E Artur. Não é? Os outros comprámos. Os outros, não é? Os outros estavam a bom preço. Mas há uma primeiríssima história engraçada. Há um encontro de estudantes na sede, na Rua Sousa Martins. Sim. E eu vinha com o Artur, o Artur e eu e mais uns amigos nossos da zona do Arieiro. Porque a malta era da Lapa, está a ver? Nós tocávamos música sul-americana, basicamente. O Artur tocava flauta. E é então que conhecemos o Luís e o João Nuno, que tocavam alegremente o Cão Raivoso do Sérgio Grega. Sim. Eu nunca mais me esqueço deste momento. De entrar e dizer para o Artur, este gajo canta bem. Sim. Este gajo tem um vozeiro, canta bem. Sim. E juntámos-nos rapidamente e começámos a tocar. E assim foi? Pronto, foi este realmente o meu início, quando me dou aqui de caras com este camarada e com o João Nuno. E pronto, mas éramos muito indisciplinados. A voz do Luís... Esta parte é importante. Claro. Isso politicamente. Sim, sim. A voz do Luís era muito diferente da voz que é hoje em dia, ou não? Não, curiosamente... Não. Não? Porque houve uma altura que tu fumavas muito. Sim. E tinhas uma zona média grave e tinhas a voz suja. Sim. E recuperaste de novo a voz. Não sei se estás a dar conta disso. Não, dou. Luís, deixaste de fumar? Pronto, dou perfeitamente. Hã? Deixaste de fumar? Guardo os meus prazeres. Pronto, resposta dada. Resposta dada. Muito bem. Vamos então fazer a comparação, vamos então recuar até ao final da década de 70, acho que é 1977, e falavas tu, Luís... Isso é o periquito que está a cantar. Falavas então neste disco, o primeiro disco do Trovante, um disco chamado Show Nosso, e vemos aqui então na face A, não no lado A, diz face A, a faixa número 3, uma canção chamada Hoje, que em 1977 era cantada assim pelo jovem Luís Represas. Eu vou dizer-te coisas tão naturais, tão iguais às águas que correm, tão claras nos seus corpos de luz. Eu vou dizer-te coisas tão simples na sua modéstia, de sementes que vão dar o mais belo pomar de toda a nossa vida. Estás muito hipster, Manel. Estás hipster.
Enquanto víamos aqui este maravilhoso vídeo, discutia-se, ponto 1, o tom da música. Chegámos a uma conclusão, Luís? Chegámos a uma conclusão que esta gravação, este clipe está, ou por não sei porquê, por corruptela de cópias, Sim. Está meio tom acima. Portanto, eu estou com a voz muito mais aguda. Está mais rápido. E a canção está mais rápida. Ou seja, tudo isto não é o É que tudo é. contra ti. É tudo contra mim, é tudo contra todos. Mas atenção, uma bela voz. E outra coisa que eu gostei muito, Gil, tentaste falar com a tua irmã porque aquela guitarra foi-te assaltada. Saltaram a casa dos pais e levaram aquela guitarra. Aquela guitarra? Sim. Yeah. Larápios. Era aquela guitarra. Aquela guitarra, pá, levaram aquela guitarra. Eu imitava a Joan Que- Baez. que- aquela- Tinha história aquela guitarra? A guitarra foi... para já nós comprávamos os instrumentos todos enquanto grupo, não é? Sim. Comunitariamente. Portanto, a alfaia era da cooperativa. Claro. Não é minha. É da cooperativa. É da cooperativa. Não é minha. Claro que sim. Eu toco na guitarra. Claro que Não é sim. minha. Não é tua, não é tua. A guitarra. Roubaram-nos a guitarra. Sim. Ouviste? Muito bem. Foi uma dor de alma. Foi. Portanto, ainda hoje, se encontrarem aquela guitarra, por favor, devolvam a guitarra ao João Gil, que o João está muito triste. Falavas então no Show Nosso e também no segundo disco, o Em Nome da Vida, e quero pegar naquilo, na pessoa que tu falaste há bocadinho, no Francisco Viana, e quero que expliques rapidamente para quem não sabe quem era e a importância que teve em termos da sua obra para vocês. O Chico Viana era um homem de esquerda, um comunista de há muitos anos, desde sempre, um poeta. Escreveu para o Francisco Fanhais, escreveu para o Adriano, escreveu para imensa gente, na altura ainda da clandestinidade. Ele nunca esteve na clandestinidade, mas tinha uma ligação direta com toda a gente que ali estava, com o Partido Comunista, e era um homem que tinha uma visão da música e daquilo que seria ser a nova música portuguesa, daí o nome Trovante também ser um bocado fruto da imaginação dele, trova mais avante, não avante, o órgão central do Partido Comunista Português, mas avante no sentido de ser os trovadores progressivos. E o Chico Viana, de facto, queremos fazer aqui esta grande justiça a ele, foi o polo aglutinador de todos nós. Ensaiávamos em casa dele, a mulher dele, fantástica, a Alete Viana, fazia-nos uns jantares magníficos, não é? Tratávamos como filhos. Sim. E nós éramos tratados, de facto, naquela casa como filhos. E isso nós nunca nos podemos esquecer disso. E aí nasciam as canções, e aí se faziam as canções. E depois, mais tarde, logo a seguir, nos emprestou uma sala num escritório dele, onde ele tinha, e disse que nos deu essa sala para nós fazermos lá a nossa sala de ensaios, onde inclusive trabalhámos com o Zeca Afonso e pronto, mas isso é outra história. Sim. Portanto, o Chico foi o polo aglutinador e foi muito o alicerce ao sítio onde nós pusemos o pé para dar o salto para cima. Manel, deixa-me pegar nas palavras do Luís. Vocês trabalharam com o Zeca, também colaboraram com o Fausto, foram amigos do Adriano. Essa geração, uma geração mais velha, do que vocês eram miúdos nessa altura, o que é que vocês aprenderam? Qual é que foi a mais-valia, enquanto Trovante, enquanto grupo que estava a começar e que gostava muito de música, numa nova geração da sociedade portuguesa? O que é que vocês foram buscar aí, essa geração? Para já fomos buscar a inspiração, porque mesmo muito antes do Trovante nós consumíamos o Zeca, o Fausto, o Adriano. E depois fomos buscar um bocado de juízo, porque a malta queria fazer coisas e o Zeca não tinha papas na língua, dizia logo, para lá com isso que isso é fleiro, ou não te metas nisso. E o meu pai, eu lembro que uma vez o Zeca uma vez dormiu lá em casa, quer dizer, não dormiu, porque ele vivia em Setúbal, muito isolado, e eu vivia no centro de Lisboa. Portanto, ele passou a noite em branco, ouvi passar os carros na rua. E eu lembro que o meu pai perguntou, então, o que é que achas? O que é que acha do Trovante? E ele, tem que levar muito nas lonas, hein? O Zeca era muito... Mas nós depois andávamos com eles para todo lado. Claro. Portanto, nós, para além de atuarmos, éramos também o grupo de suporte e nessa altura, aquilo valia tudo. Portanto, entrava um, saía outro, e nós éramos sempre os mesmos. Sim. Quando é que vocês chegam à conclusão de que, é música que nós queremos fazer? Queremos levar isto mesmo a sério? Em que altura é que isso foi? Alguém se lembra? 79. Aí, sim. Não, foi muito antes. Eu acho que foi em antes. 76, não é? Em 79, nós tínhamos uma maquete do Baile no Bosque, Sim. que foi recusada pelas editoras todas. Todas. Onde cantava? E onde cantava, para além do Luís, Ané. Ané, também. Mas cantava Exatamente. também
2 músicas ou 3. Na Ladeiras. Mas não é Uma por isso que não foi experiência. recusada. Isso é- Não, estou a dizer porque era verdade. Foi verdade. Sim, sim, sim. E a última editora que nos faltava falar foi a Valentim de Carvalho. Sim. E eu e o João fomos à Valentim de Carvalho ter uma reunião e viemos de lá já quase com um contrato para gravar o disco. E então como é que a gente vai dizer aos outros? Fomos para a sala de ensaios os dois e gravámos uma música, os dois, Sim. em que eu tocava e ele cantava, que era Valentim de Carvalho. E quando eles chegaram à sala de ensaios, espera aí um bocadinho, já tinha lá um gravador de discos, ouçam lá só isto e tal. E fizemos o... Mas... que foi a charneira, foi o ponto de viragem. Foi o ponto de viragem. A partir do momento do... Eu estudava engenharia e comecei logo a desistir do... Depois tive um professor que me ajudou e disse, vá-se embora, não. É sempre bom quando o professor ajuda. Pois, mas foi quando nós decidimos, agora é tudo por isto. E depois... Houve alguém mais difícil de convencer ou não? Houve aqui alguém que disse, epá, não tenho bem a certeza. Ou toda a gente alinhou? Acho que não. Ainda bem. De todo. Tínhamos mais a ganhar do que a perder. Claramente. Porque, entretanto, nós aqui, é importante dizer que nós nesta fase já estávamos a ir, em 77 começámos a ir a festivais internacionais. Sim. Um país onde festival era uma coisa que era uma palavra completamente desconhecida, não é? Nós, nessa altura, íamos a festivais onde já tinha ido o Zeca, onde tinha ido já o Adriano, o Carlos Alberto Muniz, etc. Mas festivais que eram chamados festivais da canção política, que se passavam na RDA. Alguém sabe aqui o que era RDA? Claro. A não ser aqueles que sabem, que nitidamente sabem quem é, o que é. Mas a RDA, a República Democrática Alemã, que era uma metade da Alemanha Leste? Enfim, que era a Alemanha de Leste. E nós íamos a Berlim-Leste, fomos várias vezes, fomos a primeira vez a Bulgária, a Checoslováquia, eram festivais internacionais. Foram a Cuba. E depois fomos a Cuba em 78, não é? Isso foi em 78, depois não voltámos a ir outro. Esse foi o Festival de Cuba, foi fantástico, foi uma experiência única. Mas não vamos ter tempo para Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não Nós vai dar concorremos tempo. a este festival só para ir a Cuba. Exatamente. Verdade, Foi? verdade. Só Foi, para a foi. viagem. Foi um concurso. Porque a única maneira de irmos era ganhar o festival, toma lá. Fomos lá ganhar. Era assim, naquela altura, festivais. Porque é muito engraçado, porque isto foi um festival muito sui generis, onde se disse, havia um conceito, quem tinha ir a Cuba tinham que ser grupos amadores, portanto não podiam ir grupos profissionais. E nós, em 78, não éramos um grupo profissional, não é? E nós, mas nós não somos profissionais. Alto, têm discos gravados, e como tal são profissionais. Bom, então, o que é que temos que fazer? Ir ao festival. Vamos ao festival. Vamos ao festival e pronto, tratamos o assunto. Mas o que é fantástico é que toda essa experiência que nós ganhamos nesses festivais internacionais, aos quais deixámos de ir em 83, não é? Fez com que o Trovante ganhasse a alma, ou reforçasse a alma que sempre teve, que foi a de não estar identificado objetivamente num tipo de música, numa região geográfica, numa região cultural, onde nós estávamos completamente de peito aberto e livres em relação a tudo o que queríamos fazer em termos musicais, não é? E aí nós éramos, de facto, verdadeiramente indisciplinados. Não é? Porque não havia qualquer disciplina quando isto ia para dentro do caldeirão. O Gil trazia uma música nova que deitava para dentro do caldeirão e essa música era particularmente desfeita lá dentro, não é? Porque todos os outros... Mas com o aval de quem fez a canção. Mais aval está calado do que tu propriamente. Não é? Foi uma época incrível. Foi uma época... Não, isso de facto, e essa sempre foi a grande característica do Trovante. Foi esta rebelião com que nós nos autorrebelávamos, com que nós... eu estou a dizer isto, estou-me a arrepiar, porque com que nós nos apaixonávamos pela proposta que chegava, fosse do João, fosse minha, fosse do, mas maioritariamente dele, e que de repente nós pegávamos naquilo e transformávamos numa coisa que tinha de ser, e nós sabíamos que tinha de ser, unânime. Estão prontos para ver uma canção vossa cantada por outra pessoa? Claro. Respeitando, obviamente, o vosso legado, mas fazendo a coisa à sua maneira? É para isso que isto serve, não é? É para isso que isto serve. Exatamente. Foi uma das coisas que eu disse, eu quero que aconteça neste programa, e vai acontecer agora, em alta fidelidade, e para homenagear o Trovante, senhoras e senhores, dona de uma voz única, de um talento, de uma simpatia incríveis, aqui está ela, Luísa Sobral. Que cavalheiros.
Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos o esplendor e não saber se quer que se deseje, ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor e é ter fome, é ter sede infinito, por elmo as manhãs de ouro e de cetim. E é condensar o mundo num só grito, e é amar-te assim perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente, e é amar-te assim perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Com licença, caríssimo Manel, como estamos? Senhoras e senhores, Luísa Sobral. Luísa, diz-me uma coisa. A sensação de cantares esta música à frente destes senhores? Bolas, fiquei assim. É sempre uma responsabilidade muito grande tocar canções de outras pessoas, ainda mais à frente delas. Normalmente eu faço isso e as pessoas não estão lá. E esta canção faz muito parte da minha vida também. É uma canção Porquê? É uma canção que eu já conheço desde pequena e também a cantei num programa de televisão, mas é uma canção que eu sempre gostei muito. E então foi engraçado porque foi das primeiras vezes que eu tive que cantar a canção de alguém e nem tive que ir verificar a letra nem nada, porque já é algo que está... Quer dizer, espero ter cantado tudo bem, mas é algo que já está em mim. Sim. Porquê é que esta canção, e já agora porquê é que o Trovante te diz tanto? O que é que eles têm assim de especial? São da altura do meu pai. São São da época do meu pai. E nós sempre ouvimos muita música no carro. Sim. E então ouvíamos Trovante, era uma das bandas que ouvíamos no carro. E eu até hoje acho que a música que nós ouvimos no carro, em viagens de família e tudo, é a música, sim, fica, e é uma grande influência para aquilo que, enquanto músicos, fazemos no futuro. Senhoras e senhores, a incrível Luísa Sobral. Não te vais sentar ainda? Standing ovation. E já me tinha esquecido quanto eu gosto dos seus graves. Sim, senhor. Falávamos há pouco e nos primeiros 2 discos do Trovante, e a verdade é que ao terceiro disco, o primeiro álbum com a chancela Valentim de Carvalho, a verdade é que se começou a falar muito de uma canção chamada A Balada das 7 Saias. 7 ondas se noivaram ao luar de 7 praias. Em 1981, quando me entregaram o primeiro disco do Trovante para trabalhar, não era o primeiro do Trovante, mas era o primeiro,
Era o primeiro na Valentim de Carvalho. E para muitas pessoas seria o primeiro disco do Estrovante, porque os anteriores tinham tido uma distribuição limitada. A rádio é que definia completamente o sucesso. Não se podia passar sem a rádio. E a rádio, em 81, era a rádio comercial. A rádio comercial era a rádio mais jovem, era a rádio mais musical, e a rádio do João David Nunes era também, a comercial, era também a rádio mais livre. Não havia playlist naquela altura, aliás, não havia em nenhuma estação da rádio. Portanto, era preciso ir interessar as pessoas mais importantes, cada uma, de cada vez, sendo que era possível uma canção ser um êxito, ou um grupo ser um êxito num programa e não ser ouvido em nenhum outro. E a entrada natural do Estrovante na rádio comercial eram, naquela altura, os programas do Júlio Isidro, a Grafenola Ideal, a Febre de Sábado de Manhã, onde passava muita música popular portuguesa, passava Fausto, passava Sérgio Godinho, na Grafenola, e, portanto, o Estrovante era uma escolha natural. Não tão natural, mas o Estrovante também chegaram, eram os programas do Jorge Pego. E se no Júlio tínhamos entrado com canções como A Prima da Chula, A Balada das Sete Ceias, no Jorge Pego entrou-se com a outra margem. É claro que o pleno para ter os 3 programas de maior sucesso era conseguir também o Rock em Stock do Luís Filipe Barros. Mas isso era esperar demais. E, portanto, quando a certa altura o Luís começa a tocar com força as Sete Ceias, foi uma bela surpresa. Tem um ar um bocadinho... Muito 60s. Muito 60s este bocadinho. Muito 60s. Fotos bem bonitas ali. Lindas. Lindas. Vamos falar sobre aquela fotografia entre um Não, vamos esquecer. Não? Porquê? Foi um momento triste. Foi um momento... Já nem lembrava. Estava só porque estava calor, mano. Era? Mas aquela fotografia está bem bonita. Muito linda. Sim, senhores. Rapazes, falem então da importância para o Trovante de assinar por uma editora como a Valentim. Era isso que vocês queriam? Foi uma surpresa para vocês? O que é que significou esse primeiro disco, o vosso terceiro, com essa chancela Valentim de Carvalho? Como se o início de uma segunda vida. Segunda vida? Sim, é o início de uma segunda vida. E é o princípio de tudo. E é o princípio de tudo. Corresponde a um concerto extraordinário no Campo Pequeno, a Festa do Sete, uma publicação que nos, bastante evidente na música portuguesa e muito importante na divulgação. E eu lembro-me que foi uma explosão total. Aquele concerto foi a explosão para nós, porque não tínhamos a noção que, de facto, iríamos ter aquele impacto. Mas eu acho que foi uma explosão do público também, ao mesmo tempo. Sim. De repente, estávamos perante uma coisa nova na música portuguesa. Uma coisa forte, muito verdadeira, muito intensa, e de pessoas que estavam num palco que acreditavam profundamente no que estavam a fazer. Muito acreditavam, porque era a sua vida e era o ar que respiravam. O Baile do Bosque foi gravado neste estúdio? Sim. Aqui fisicamente neste estúdio? Exatamente. Como é que vocês estavam nessa altura? Em termos de... Estavam nervosos, não estavam nervosos? Sabendo que era um salto bastante grande do segundo para o terceiro disco. Sim, mas ao mesmo tempo muito empenhados, a gostarmos muito daquilo que estávamos a fazer e a viver isto muito intensamente. E é um disco, é um disco de viragem, um Trovante, como vem aqui na capa, não sei se tem uma capa, está aqui o João Nuno, o João Gil, eu estava um bocado chateado porque tirou a fotografia, foi a minha namorada na altura, eu chateei-me com ela naquela altura durante a sessão de fotografias, portanto fiquei de trombas. A sério? Manuel Faria e o Artur Costa. Isto é o Trovante inicial, não é? Sim. Mas neste disco, no Baile do Bosque, Fernando Judice começa a tocar connosco, baixo acústico, baixo elétrico, contrabaixo, etc. O Luís Caldeira toca connosco, ou seja, pela primeira vez também, nós, em Nome da Vida já aconteceu. Mas aqui nós fomos buscar músicos para ter uma outra capacidade, uma outra densidade nos arranjos e na forma de encararmos a música. O Luís Caldeira, que aqui deixamos as nossas francas homenagens, que já foi tocar para outras bandas. E de facto este disco teve essa particularidade de começar musicalmente. Sim. É na altura em que nós começamos a frequentar, fundamentalmente o Manuel Faria e o Artur, a Escola de Jazz do Hot Club, não é? Em que se começa a haver uma outra preocupação em termos de abordagem à música, em termos técnicos.
e que nós já sabemos que não há volta a dar, já não há maneira de voltar atrás. Sim. E isto é a forma de seguir em frente. Também aqui, em termos líricos, é curioso que a canção que é o hit, que é o sucesso deste disco, é a única canção deste disco que tem um poema do Francisco Viana. Sim. Ou seja, Francisco Viana faz os poemas do primeiro e segundo disco total. Não é? E no segundo disco, sabendo que nós estávamos a querer afastar-nos um bocado da linguagem mais datada, mais comprometida, etc., faz um poema chamado A Balada das Sete Saias. Não é? E nós, ok, isto está bem, vamos continuar contigo. Não é? Sim. E é, de facto, a grande canção do disco. E o José Martins tem um momento de glória num festival em Berlim-Leste. O próprio Zé está a dizer, o que tu vais dizer de mim? Em que nós chegamos, e os festivais eram festivais de canção política, canção comprometida. E então éramos entrevistados a saber como é que estava a situação política nos países, o que é que diz as canções, se as canções têm a ver com a situação política internacional, nacional, etc., como é. E nós, o Baile no Bosque, era um bocadinho despido disto em relação aos outros todos, não é? Estávamos um bocadinho... E então sentamos numa conferência de imprensa, era a terceira vez que nós lá íamos, era um grupo já, éramos mais conhecidos lá do que cá. Sim. E eles, era verdade, não é? E então eles perguntam-nos, estas canções neste disco, o que é que trazem em termos de mensagem? Ficamos todos calados a olhar uns para os outros, não é? E de repente, sim, mas a canção e o Zé Martins começa... Não, espera. Qual é a canção deste disco que é Contra a Bomba de Neutrões? E ele disse, é Sete Saias. E então, o Zé Martins começa numa explicação de uma dissertação sobre a Balada das Sete Saias em relação à bomba de neutrões. À bomba de neutrões. Que era o que estava na moda na altura, era a bomba de neutrões. E nós ficámos todos paralisados à mesa, a olhar para o Zé Martins e dizer assim, isto é extraordinário. Isto é uma coisa extraordinária. Ó Zé, lembras-te dessa explicação? Qual é que era? Não me lembro nada. Mas faria todo sentido. Eu acredito. Não, mas eu lembro. Pelo menos. Eu lembro. Conta. Não sei o que é que ele disse. Ele falou dos valores tradicionais e daquelas coisas. Se a bomba explodisse, tudo aquilo desaparecia. Foi assim. Foi uma conversa desse género. Foi uma conversa desse género. Foi uma saída airosa. Foi assim mesmo. Mas pronto, mas eles acharam bem. Muito bem. Mas há uma coisa interessante também contar, aqui, que tem a ver com o Zé Martins. O Zé Martins foi... eu também andei no outro clube durante algum tempo e as aulas do Zé Martins... O Zé Martins foi nosso professor no outro clube e, portanto, esta banda, de repente, tem o professor dentro da banda. As aulas do Zé Martins eram extraordinárias. Eu acho que foi das pessoas mais brilhantes a explicar a música, que eu conheci, claro, a explicar a música de uma maneira mais criativa, mais lúdica. Ou seja, sério, as tuas aulas marcaram bastante. Mas está bem que eu digo. Ele não se lembra. Não estás no tribunal. Eram absolutamente extraordinárias, de uma criatividade, de uma explosão de metafórica. Tu não te lembras, mas eu lembro. Aliás, foi a bomba de neutrões, que é a Balada das Sete Saias. Já está. Aliás, a bomba de neutrões que está aqui. Isto é uma capa do João Nuno, que ele fez para O Nome da Vida, que é o segundo disco, em que de facto revela o que seria a bomba de neutrões. Não é? Em que é isso em que ficava tudo de pé, os edifícios tudo de pé, e de facto tudo o que seria ser vivo desapareceria, não é? E nós tivemos um bocado sempre essa história de estarmos encostados às capas dos discos, às pessoas que nos estavam próximas. O Nuno fez esta, aqui o Franzé fez esta, que era um amigo nosso também. O Henrique Caiate, que hoje em dia é uma grande figura do design, faz a primeira capa do Trovante, provavelmente a sua primeira obra enquanto profissional. Parece capa de livro. Enquanto profissional. É mesmo isso. Ao proto-profissional gráfico. E andámos sempre um bocadinho nesta... Aqui o nosso amigo João Fonseca, que também já foi para o outro lado e fez esta... Arquiteto, vê-se logo. Um arquiteto, e que faz aqui aparece a pormenor de uma primeira capa que ele tinha dado como ideia, que nós não aceitámos, e ele disse, não, mas vai ficar aqui. Calma lá. Adoro esse pormenor. Todas estas coisas, ou seja, toda a vida do Trovante, desde a capa às portuguesas, tudo isto passa por uma grande cumplicidade e uma grande paixão e um enorme humor, sentido de humor, entre nós todos. O Chico Vasconcelos que está aí, é engraçado que em 1980 estávamos nós na fase do Baile no Bosque, um bocadinho depois, e nós estamos a falar com ele, e estamos a... Francisco Vasconcelos, administrador do Valentim de Carvalho, e estamos a falar com ele sobre a história daquilo que se chamava os cantores, ainda não havia
não havia o Planeta Pimba, não é? Havia o Marco Paulo, havia o Nacional Consumetismo, que se chamava. E nós, armados em patetas, a pôr um bocadinho, a fazer umas jocosices a respeito disso, e ele pôs-nos na ordem dizendo assim: olha, dêem graças a Deus que eles existam, porque é à conta do dinheiro deles que eu estou a gravar os vossos discos. Vocês não dão nada. Vocês, GNR, etc, etc, etc. Se não forem eles, não há cá nada disso. Muito bem. E isso, para hoje em dia, continua a ser um enorme exemplo para várias situações que existem de descompensação em relação ao investimento do que se faz, do que já é, do que é novo, etc, etc, etc. Ou seja, este lado aqui, e esta honestidade do Chico Vasconcelos e da Valentim de Carvalho, e deste estúdio, que continua a respirar esta magia, não é? E o nosso Hugo Ribeiro, o grande Hugo Ribeiro, que estava lá em cima e depois cá para baixo, quando as cabines passaram de um lado para o outro. O Hugo Ribeiro é uma presença constante na nossa vida. O Hugo Ribeiro, o técnico que gravou a Amália a vida toda, que conhecia a Amália por dentro e por fora, e que nos conheceu a nós por dentro e por fora, completamente quando estávamos aqui, e era de facto um homem extraordinário. Vamos pegar aqui na canção da Balada das Sete Saias e pegamos também nas palavras que o David falava aqui há bocadinho no vídeo, e falava da importância do Luís Filipe Barros, que pegou então na canção, na Balada das Sete Saias, num pequeno programa que ainda hoje em dia se fala, que foi um marco na história da rádio em Portugal, que é o Rock in Stock. E pergunto, Luís, porquê é que uma canção que não é propriamente uma canção rock, a Balada das Sete Saias, o que é que tu achaste que a canção tinha e que podia entrar no teu programa? Bem, eu sempre fui um fã do rock progressivo. E então, acontece o seguinte, eu ouvi com atenção o disco em casa, mas o início era muito lento. Como é que eu vou misturar isto com as minhas músicas? Mas andava a tocar o Jethro Tull, então escolhi uma música de Jethro Tull que dava... Colava bem. Simpaticamente com a Balada das Sete Saias quando arrancam. Quando arrancam. Então só tocavam 1 minuto e meio. Até o sucesso de 1 minuto e meio. Porque, embora outros colegas meus da rádio já andassem a tocar ou uma outra música, de facto, depois com a força que esse programa tinha na altura, de facto foi muito bom, e li até com agrado num livro do Manel, dizer, veio um tipo maluco, que agarrou num programa, na Balada das Sete Saias, em minuto e meio, fez um êxito estrondoso com aquilo, e curiosamente nunca chegaram ao primeiro lugar do Top Rock. Segundo. Chegaram ao segundo. Luís, diz-me só uma coisa. Tu cortavas a canção puramente por causa do programa de Rock in Stock. Fazia sentido no teu programa. Porque tu não tens nada contra a música completa, pois não? Não, contra a música... Completa. Contra a versão integral da Balada das Sete Saias. Não, em caso ouço, Gostas? Mas no programa só tocava aquele 1 minuto e meio. Ok. Não te importas que a gente agora peça aqui à banda para tocar a música toda? Não te importas, pois não? Não. Vocês podiam ter feito uma remix, pá. A começar depois do 1 minuto e meio. Então, agora, em alta fidelidade, a versão completa, o Estrovante, a Balada das Sete Saias. É com vocês. Muito bom. Sete ondas se noivaram ao luar de 7 praias, 7 punhais se afiaram, menina das 7 saias. 7 estrelas se apagaram, 7 que pena choraias, 7 segredos contaram, menina das 7 saias. Sete bocas se calaram
com 7 beijos, beijai-as. 7 punhais se afiaram, menina das 7 saias. 7 bruxas se encontraram no monte das 7 olaias. 7 vassouras montaram, menina das 7 saias. Menina das 7 saias, 7 princesas toparam com mais 7 lindas aias. Por 7 e 7 deixaram, menina das 7 saias. 7 danças que bailaram, 7 vezes que desmaias. 7 luas te ansiaram, menina das 7 saias. 7 vezes se cantaram no bosque das 7 faias. 7 sonhos desfolharam, menina das 7 saias. O primeiro contacto que tive com os Trovantes foi, digamos, nas provas de admissão deles, na Valentim de Carvalho estava eu na sala, digamos, a coadjuvar o Nuno Rodrigues e a dizer-lhe que a banda era fabulosa a tocar, porque eles fizeram uma prova em direto, não é? Mesmo na mesma sala que voltámos depois a gravar, eu fazia parte dessa altura da banda do Casaco, por isso acompanhava o Nuno Rodrigues. Depois, anos mais tarde, já eu, na qualidade de técnico de som, encontro-me com o Trovante para gravar no estúdio e adorei fazer as gravações que fizemos dos 2 álbuns, do 84 e do Ceps, em que procurávamos o rigor, ao máximo o rigor frequencial e o rigor temporal das coisas que na altura não tínhamos a tecnologia que existe hoje. Acho que está bom. Está lindo. Vamos repetir. O disco a qual eu fiz assistência era o Tó Pinheiro da Silva que estava a gravar. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando chegou a altura do Luís Represas meter a voz nesse disco, os auscultadores não estavam a funcionar, ele não estava confortável, não se sentia bem, ele gostava de cantar com alguma liberdade e então encontrou-se uma solução que na altura ninguém fazia, que foi gravar a voz na cabine de som, onde normalmente se está a fazer o controle, e se tem uns monitores de som, e o Luís gravou a voz com os monitores, portanto a darem o playback e ele a cantar sem auscultadores. Nós estamos sempre atentos a quando é que são as execuções mais emotivas, não é? Onde é que se consegue, digamos, a mais alma dos cantores. E ele terá tido uma inflexão ligeira devido a, pronto, que lembrava algo, quase um soluço, durante a parte final do aerograma, que era uma cena intensíssima do ponto de vista emotivo.
e que ele queria regravar aquela parte e eu terei dito, nem morto, não é? Só com outro técnico, porque, portanto, vou fazer mesmo pressão para ficar aquela parte que ficou. Eu acho que o que distingue os Trovante era o seu som único que eles tinham, a sua identidade. Portanto, eles de facto nasceram no seio da música tradicional portuguesa, as suas primeiras influências são estas, eles iam beber aos principais criadores dessa área, portanto, digamos, as suas primeiras influências, mas depois criaram um som próprio. O que distinguia os Trovante das outras bandas era, sem dúvida nenhuma, a voz de Luís Represas, mas também a grande capacidade harmónica que eles tinham a construir música, que era, portanto, da responsabilidade do Manuel Faria, do José Martins e do Artur também, e, pronto, e uma forte secção rítmica que era feita pelo Zé Salgueiro. Portanto, era uma coisa que aproximava, numa fusão interessante, a música popular da música pop. É sempre bom ver os convidados a ter ataques de riso quando veem imagens assim um bocadinho antigas, não é? Não, é muito bom, mas sabes que há aqui um ataque de riso muito melhor que a mim me dá, eu acho que a todos nos dá imenso gozo, que é, à parte do Trovante ter deixado de ter uma atividade regular de composição, etc., e nós temos todos seguido os nossos caminhos individuais, nós estamos a ver isto não como, epá, que saudades, sim, que saudades, que bom que é, mas que bom que é estarmos a ver isto e que bom que é revermos-nos em certos gestos e em certas atitudes agora. Sim. Não é? Com a mesma alegria, com o mesmo empenho, com a mesma emoção com que fazíamos. Portanto, nada nos separa do que nós somos e que nós éramos naquela época e o que nós somos hoje em dia. Vimos ali umas imagens de galhofa do Gil com o Manel. Que galhofa era aquela? O que é que se passava ali? Ainda hoje estou Estava o homem a tentar cantar e vocês na galhofa. Uma falta de respeito. Gil, é um bocadinho isto que o Luís dizia. Ainda hoje, nas vossas carreiras, vocês continuaram, obviamente, ainda há muito daquela inocência e daquela juventude. Eu acho que era, para mim, na minha ótica e no meu tempo atual, não vejo como possível fazer o que faço sem ter feito o que fiz. As coisas não fazem sentido. Não me imagino desligado daquela fotografia, daquele retrato do passado. Portanto, vejo, como estou de acordo com esta visão do Luís, vejo de uma maneira construtiva, mas vejo que sou o mesmo. Somos os mesmos. Somos os mesmos. Deixa-me pegar agora aqui em 2 discos que também são a confirmação de uma segunda vida que começa para o Trovante com o Baile no Bosque. Temos depois aqui, então, o Cais das Colinas e depois o 84. E nessa altura podemos falar de uma formação definitiva de 7 por parte dos Trovante, com a inclusão, por exemplo, ali do Zé Salgueiro. O Salgueiro entrou porque eu fui Eu estava em experiência. Estavas a treinar a experiência. Sim, mas há uma coisa curiosa que acontece. Nessa altura havia tropa. Sim. E então, como havia tropa, e ainda há tropa, mas era obrigatória, a tropa era obrigatória. Então o que acontece é que, bendita tropa nessa altura, era obrigatória porque o Manel foi chamado para ir à tropa. Sim. E a solução que eles encontraram dentro do grupo, porque eu ainda não fazia parte do grupo, eu era apenas um que me sentava na primeira fila, se possível, e vibrava muito, eu gostava imenso deles. Aliás, eu era colega deles no motoclube. Sim. Eu também andava lá a estar na mesma altura que eles. O Zé Martins era o baterista. Sim. O Zé Martins era o baterista na altura. E era meu professor. A ele devo eu conseguir tocar hoje e ter aprendido muito, foi com ele. Assim como ele também ensinou o resto da malta. Tentei aqui do boss. Sim. E aí acontece que o Manel tinha que ir para a tropa, este senhor passou para o piano, Sim. que ele é multi-instrumentista, e como eu era aluno dele e ele gostava de mim, eu não, acho eu, gostavas, ainda gostas, não é? Ele disse-me, queres vir tocar com o Trovante? E eu, plim, completamente. Na mesma altura, o Fernando Júlio disse também, é exatamente o mesmo, é nesta altura que também... Não, ele já está. Vem de antes? Eu venho mais atrás, sim. Eu venho do Baile do Bosque, dessa altura. Aliás, a primeira vez que a gente se encontrou... Quer dizer, a gente já se devia ter encontrado antes, mas a primeira vez que eu toquei foi em Braga. Eu ia tocar com o Sérgio Godinho. Eu ia tocar com o Sérgio Godinho e encontrámos no comboio, fomos de comboio para Braga. E vocês disseram, pá, não queres tocar umas músicas connosco e tal? A gente não tem baixista e gramávamos não sei o quê. E no comboio tu escreveste umas cifras...
E no ensaio de som, tocámos aquilo uma vez. E depois no palco entrou o Zé Martins, que ninguém o tinha convidado. Exato. E estava a Neladeiras e tocava-se a pescaria, tocavam a pescaria com ela fazia um copo de água com uma palhinha e ao microfone assim. Foi incrível. E estava um frio do caraças, estava um frio incrível nesse dia no teatro. Era o Teatro Circo, era o antigo Teatro Circo, estava um frio horrível. Depois lá dentro. Nós convidámos o Fernando para entrar para o grupo e o Fernando disse assim: pá, tocar com vocês é uma coisa, entrar para o grupo não, porque eu preciso de tempo livre para não fazer nada. Maravilha. Não, sabe, não é que eles ensaiavam todos os dias. E era uma coisa que para mim não me fazia sentido nenhum. Estás a perceber? Porque eu precisava de tempo para outras coisas. Precisava de tocar sozinho. Não fazer nada? Não fazer nada, era tocar sozinho, era ir tocar com outras pessoas também, era outras coisas. Portanto, precisava de tempo para isso. E eles ensaiavam todos os dias, era religioso. Era 5 dias durante a semana. Mas tu queres fazer uma banda se não for para ensaiar todos os dias? Opa, está bem, pronto, mas aquilo para mim não. E depois nunca mais ensaiaram todos os dias, nunca mais se ensaiou todos os dias. Desde quando? Desde que tu entraste? Não sei. Mas parou, a certa altura parou, não é? Vocês não andam a dizer que há ensaios, ou acham que não há ensaios e vocês andam a ensaiar-se ele. Falamos agora aqui do Cais das Colinas, que tem uma canção que acontece, acho que acontece com muita gente, aquilo que acontece comigo, que é quando se ouve o início de uma frase e depois acabamos com uma frase vossa, que é: há sempre alguém que nos diz e toda a gente diz tem cuidado. E se a culpa é vossa. E se há sempre alguém que nos diz tem cuidado, há sempre uma banda que nos chega e nos faz abrir os olhos, porque de facto eles são talentosíssimos. Na voz, talvez, das minhas vozes favoritas neste preciso momento em Portugal, senhoras e senhores, para cantar Saudade, da Black Mamba. Deixa eu ver se temos som. Oi? Chegou hoje no correio a notícia é preciso avisar por esses povos que turbulências e ventos se aproximam. Cuidado, há sempre alguém que nos diz tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Saudade. Foi chão que deu uvas, alguém disse. Mas porém colhe-se o trigo, faz-se o pão. E se ouvirmos os contos de um tinto velho, vemos a saudade. Há sempre alguém que nos diz tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre
sempre alguém que nos faz falta. A saudade. Chega a hora de dobrar os nossos cabos. Da Roca a São Vicente, em Boa Esperança. E de poder vaguear com as ondas. Saudades do futuro. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Saudade. Deixa eu só tirar isto aqui. Tira. Pedro, antes de mais, Pedro Tatanka apresenta o resto da malta, faz favor. Olha, é uma malta incrível aqui, o meu sócio, Brother in Arms, Miguel Casais, dos Black Mamba. Outro meu sócio, outro Brother in Arms, PT, que toca comigo desde a primeira banda que eu tive, quando no liceu. Assim como vocês, pá, incrível. E aqui temos um bocadinho do legado do Estrovante, do sangue propriamente dito, literalmente, que é o filho de Zé Salgueiro, o Gui Salgueiro, que está aqui. Salva palmas para vocês. Fizeste um bom filho. Já agora, venham ter connosco, por favor. Pá, aqui quem nos ouve, eu estava ali ao pé do Gil, dissemos um palavrão, mas a elogiar-te, coisa pouca. Okay. Sim. E uma coisa que se ouve ali foi, pá, assim vale a pena. Foi? Foi. Nós estávamos super nervosos, sabes? Primeiro que tudo, é uma honra, queria agradecer o convite, acho que é de louvar também esta iniciativa toda, não só com os Estrovante, mas com a própria música em si, com a cultura portuguesa, que está lá atrás e que ainda está viva. Mas é uma pressão enorme, porque eles são provavelmente a banda que complicou, assim, no bom sentido, mais a música popular, aqueles arranjos que nós estávamos a ouvir a vossa entrevista lá em cima. Então estávamos todos super nervosos, como é que nós vamos fazer esta música? Porque esta música tem um... Para quem não sabe, pronto, posso traduzir assim mais a linguagem mais comum, tem assim uns tempos meio complexos. Nós simplificámos um bocadinho, mas estávamos aqui um bocadito nervosos, porque realmente eles estarem aqui a olhar para nós, acho que é pior que qualquer coliseu, olhar para nós ou qualquer Ótimos Alive, não é? E pronto, tentamos não decepcionar acima de tudo os fãs e acima ainda mais de tudo, eles próprios Estrovantes. Obrigado. Deixa-me só, desculpa. Venham todos para a frente, não quer cá ninguém atrás. Então, o sangue do Estrovante. Mesmo, literalmente. Complicado ou não? Não. Nada? Não. Nem um bocadinho? Mentiroso. Nem um bocadinho. Mentiroso. Não, porque já conheço as músicas desde que nasci. Sim. Então... Ele estava preocupado, ele mandou uma mensagem domingo: pá, já pensaste numa versão? E eu, não tenho tempo, pá, segunda-feira a gente trata dessa cena. Olha, mas espera aí, quanto tempo é que foi preciso fazer esta versão? Foi uma tarde, um dia. Um diazinho. Um diazinho. Contentes? Muito felizes. O que foi engraçado é que eu olhava de vez em quando assim para ali com eu não olhei vez o painel de jurados e tínhamos muita gente a rir com um sorriso, mas o represa estava assim um olhar do género... Era o mal da fita, do género, não sei se isto me está a convencer. Brincar. Mas estão de acordo? Foi incrível, não foi? Foi bom. Senhoras e senhores, da Black Mamba, em alta fidelidade. Obrigado.
Na década de 80, estas pessoas, estes jovens, foram crescendo e foram-se apercebendo de um pequeno gosto que tinham, que era tocar ao vivo. A lenda diz que, naquela altura, ninguém tocava melhor ao vivo do que o Trovante. Vamos agora recuar e vamos reviver alguns desses momentos. Nós achamos que o Trovante é um grupo essencialmente constituído para tocar ao vivo e tudo o que nós aprendemos, ou quase tudo, foi no contacto com as pessoas através da nossa permanência em palco. Partimos de uma ideia que o Trovante não é propriamente um grupo que canta para o umbigo, é um grupo que canta para as pessoas. Tem que andar conchegadinho, por um olhar dos teus olhos, era da vida a verdade. E desde que o grupo se formou, temos um sonho muito antigo para realizar e que nunca conseguimos, que é a feitura de um concerto, de um espetáculo com princípio, meio e fim, com um bom som, uma boa sala, uma boa luminotécnica e com pessoas agregadas a esse tipo de projeto que não digam só respeito à música, que tenham alguma coisa a ver também com teatro, com cenografia e que estejam interessados em nos ajudar. Isso, neste momento, é principalmente o trabalho e a perspectiva para que o Trovante está a dirigir. Está nervoso. Eu não me lembro de ter subido um palco sem ficar. Percebes? É sempre assim. Vai ser ótimo. Queres que eu diga bem? Vai ser ótimo. Sem medo também não se faz mal. Há sempre alguém que nos diz tem que cuidar. Há sempre alguém que nos faz pensar. O que é importante ver que as pessoas estão empenhadas em fazer cada vez melhor. Tu encontras palcos espetaculares em sítios onde não te passa pela cabeça, não é? E público aderente e cada vez melhor. Ou seja, este país em 5 anos deu um salto enorme. É preciso avisar por esses pó que turbulências e ventos se aproximam. Cuidado. Provavelmente o último espetáculo não foi... Em 91, o foi há 20 dia? anos, no Coliseu. Quando? 31 de outubro, igualzinho. Ok, é extraordinário, é emocionante. Depois do primeiro refrão. Pronto. Cala para cima de baixar. A opção é ser uma coisa gradual. Fazia uma coisa mais simples. Fala outra vez então. O que é que andas a fazer? E deixa o nosso se levanta a liberto. És nosso obreiro, nosso pão de cada dia. Se por acaso vão fazer exercício de cabeça, vimos aqui imagens do vosso concerto na Aula Magna em 83, certo. O concerto mítico do Campo Pequeno em 88, certo. E depois recentemente, como dizias Luís, assim agora aqui... Tens um joker ainda? Tenho um joker ainda. 99. Ok. 99. E Manel, vimos ali um jovem Manel, com um ar de ator de Hollywood na década de 80. Obrigado. Muito espetacular. Aquilo parecia um póster da revista Bravo. E o cabelo? O cabelo é que eu tenho inveja. Aquilo era um anúncio a uma marca de... Onde é que foi parar aquele cabelo todo? Anda por aí. Não foi. Olha, então, aqui, em 83 e até 88, eu sou de 79, portanto era muito criança ainda. Manel, quero que me digas então o ambiente que havia nos concertos do Trovante. Como é que era? Falavas, vocês eram uma banda para atuar ao vivo, como é que era o ambiente, como é que eram os espetáculos? Conta-me tudo. A malta gostava de andar aí na carrinha, na estrada e tocar. Sim. E ao princípio, de facto, o Baden Bosch foi uma grande viragem, porque a malta nova começou a ir aos nossos concertos a partir do Baden Bosch. Sim.
E nós tínhamos imensa pena, às vezes íamos tocar, antes do Baile no Bosque, íamos tocar a sítios, e às vezes havia lá um grupo de baile e a malta nova toda a dançar as músicas do grupo de baile. Depois a gente ia tocar e ficava lá, entre aspas, a velhada, os camaradas, Okay. ali militantemente a ouvir-nos. A partir do Baile no Bosque foi o contrário. E não havia muitos espetáculos fora de Lisboa. Lisboa e Porto, Coimbra. Sim. E nós andávamos com uma parafernália tão grande de equipamento atrás que era um acontecimento mesmo. Havia sítios onde nós íamos que, quando o técnico de iluminação subia as luzes, aquilo apagava-se tudo, apagava-se a aldeia, apagava-se... E, portanto, aquilo foi um bocado de pioneirismo. E eu acho que os espetáculos eram um acontecimento. E isso dava-nos um prazer enorme. Sim. Para além do facto de estar a tocar, não é? Claro. Margarida, enquanto fã do Trovante, enquanto uma jovem que viu muitos concertos do Trovante, agora do lado de quem estava a ver, como é que era? A memória que eu tenho é muito... Eu era a irmã mais velha e aquilo era normal, a ver o miúdo com os... Era como se fossem irmãos nossos, não é? Era uma sensação, tínhamos os nossos irmãos a tocar ali todos, era uma sensação da família toda a participar. Toda a gente sabia as canções de cor, toda a gente cantava. A partir de uma certa altura comecei a achar incrível que havia três gerações a dançar e a cantar as mesmas coisas. E isso era extraordinário. Acho que nenhum grupo, nem o Zeca, porque não viveu tempo para isso, conseguiu isso, que era avós, filhos, netos, a cantarem e a vibrarem da mesma maneira. Sim. Com uma boa onda e uma coisa... Era um sorriso. Quando os Trovante entram, é sempre um sorriso. É uma coisa suave, ao mesmo tempo física, porque toda a gente dança. É difícil explicar, realmente eu não conheço mais nada. Eu sou suspeita, sou irmã, mas sabe que os irmãos são muito críticos. Sim. Isso, o ser irmão, às vezes... Às vezes aponta-se também muito facilmente o dedo, quando a coisa corre mal, não é? Sim, claro. Mas nós... achávamos que o puto se comportava sempre bem. Era? Depois o problema era ter as chamadas das miúdas. Sim. Que telefonavam para lá à procura de Luís tínhamos problemas Represas com e do miúdas meu ou irmão não? João. Havia muitas grupis? Grupis? Sim. Eram miudinhas que telefonavam, não sei como é que encontravam o número, e o meu pai, disse, passava só ao almoço, passava-nos o telefone, vai lá tu, e lá íamos nós. Não, ele não está aqui, ele estava, não é? Eles, blasé. Mas era também para o Luís, telefonavam lá para casa, fazia tudo mais ou menos. Não disseste nada disso, desculpa lá. Só estou a saber disto agora. Está certo. Estou a É saber verdade, disto é. agora. Não, a gente despachava as miúdas, não é? Sim. Não, era... Não era suposto serem vocês a despachar. Nós aqui... Não, a gente queria era almoçar. E, portanto, despachar. Mas eram os miúdos. Era normal para nós ter... Não havia a sensação de ter stars ou nada. O meu irmão nunca se comportou como tal. E eles também não. E eram realmente muito miúdos. Eu acho que eles continuam. Eu olho para eles. Sim. E é incrível, tenho exatamente a mesma sensação que eles há bocado falaram, que o tempo, claro que passa. Mas cá dentro mantém-se iguais. Mantém-se, verdadeiro. Data do vosso último concerto. Vocês lembram-se? Foi o ano passado. Sim, não, estou a falar não este último vá, mas digamos assim, o concerto antes de... O último, mas não... O último naquela altura que vocês disseram, pá... 92, Coliseu. 92. Não, Coliseu foi 91. 91. Novembro. Não, o último concerto nós foi fizemos... Porto, Coliseu do Porto. Foi com esta formação. Sim. Com esta formação. Com essa formação. Depois o Trovante continuou. Sim. Mas com esta formação, Coliseu do Porto. Vocês depois seguiram as vossas carreiras a solo, mas quanto de Trovante e quanto dessa cumplicidade e quanto dessa alegria é que ficou nas vossas carreiras a solo? Ou seja, quão importante foi esse crescimento ao vivo do Trovante na vossa carreira a seguir? Eu diria que todos teremos uma história a contar, não é? Mas é decisivo, é decisivo. A infância musical é como a infância na vida, marca-nos e persegue-nos por toda a vida. Eu direi que eu pratico o Trovante por tudo onde passo.
Tive a sorte, ainda em Trovante, ter um amigo de infância que foi o João Monge, e depois iniciei com o João Monge uma caminhada até aos dias de hoje, que passou por termos feito Aulas de Namorados, por termos feito Rio Grande, por termos feito canções que estão por aí, estão na memória das pessoas, o Zorro, e na voz de muita gente. Gostei muito da expressão que usaste, o praticar Trovante. Pratico, sim. Pratico. Mais alguém nas carreiras continua a praticar Trovante? É sim, toda a gente. Toda a gente. Eu acho que Trovante foi uma escola, sabes? Foi uma escola informal, mas foi uma escola para nós todos. Nós aprendemos uma data de coisas em conjunto. Cada um de nós tinha os seus talentos diferentes em coisas diferentes, mas agregavam-se todos, não é? E fizemos esta escola. Nós aprendemos a fazer concertos, a fazer espetáculos ao vivo, aprendemos isso tudo juntos e a descobrir com os erros do anterior, a melhorar para a frente. Portanto, esta escola informal ficou em nós e a gente transporta para as outras coisas. Ou seja, e este trabalho, como dizia o Fran Judas, esse gosto do trabalho de equipa, esta forma como nós aprendemos a trabalhar, a mexer nas músicas, a lidar connosco próprios e a lidar com os nossos parceiros, é muito engraçado ao longo dos anos depois que eu tenho trabalhado a solo, com encontros que tenho com músicos de Cuba, onde eu comecei e aí me agarrei e lancei os meus projetos com Brasil, etc., com África, e tudo o que eu tenho feito. É muito engraçado ficarem de alguma forma surpreendidos com esta forma de trabalhar, não é? Porquê? Porque não estou agarrado a conceitos vindos de uma indústria, vindos de outro lado qualquer, mas sim a este berço que é o Trovante, que é esta forma de trabalharmos uns com os outros e não estarmos de forma nenhuma comprometidos a não ser com a música, a não ser com a vontade de nos relacionarmos bem com quem está à nossa frente. É isso que o Gil também disse, é isso que o Fernando também disse, é isso que todos nós sentimos quando trabalhamos com outra gente qualquer e por isso é que às vezes com olhar para nós diz assim, mas isto é um bocado diferente. É um bocado diferente, porque a escola é diferente. Andamos esta. Deixa-me pegar agora aqui neste disco, 1984, Trovante 84, e aqui encontramos uma canção maravilhosa, uma canção chamada Travessa do Poço dos Negros. E para a fazer à sua maneira, agora em alta fidelidade, o Filipe Sambado. A história que vos quero contar aconteceu um dia em Lisboa, aonde o tempo corre devagar. Chegamos, era cedo, à ribeira, ainda todo o peixe respirava e a outra carga aos poucos definhava. O gemido do cordame das amarras juntava-se ao lamento dos porões, e o que chega fora são canções. A gente viu sair outra gente que dançava um estranho bailado em tom dolente, marcado pelo bater das correntes. Anda, linda, vamos para ver se é verdade que ali se pode ouvir cantar. Anda, linda, vamos ao Poço dos Negros para ver quem pode lá morar. Mais tarde fomos ter aquela parte da cidade que é mais profunda do que a maré baixa, e a lua só visita por vaidade. De novo
novo a estranha moda se dançava, agora com suspiros de saudade, agora com o bater dos corações. Quisemos nós saber o nome desta moda, respondeu-nos um velho já mirrado, Lundum, mas se quiserem chamem fado. Anda linda, anda lindo, anda linda. Para ver se é verdade que lá se pode ouvir cantar. Anda linda, anda lindo. Vamos ao Poço dos Negros para ver quem pode lá morar. Vamos ao Poço dos Negros para ver quem pode lá morar. Vamos ao Poço dos Negros para ver quem pode lá morar. Vamos ao Poço dos Negros para ver quem pode lá morar. Surpreendente mesmo. Uma música Avança aqui, Filipe. Este é para ti. Caríssimo Filipe, antes de mais, parabéns. Ouvi assim, acho que foi o Gil a dizer, epá, surpreendente. Fixe. Completamente. Fixe. Filipe, muitos parabéns pela tua versão. Tiveste uma ovação de pé do Estrovante. E já agora, mais um aplauso para Filipe Sambal. Muito bom. Muitos parabéns. Em 1987, o Trovante lança um disco chamado Terra Firme. Já ouvimos aqui o 125 Azul, que faz parte desse álbum, mas agora não falamos vamos chamar-lhe, da parte de dentro, falamos da capa. Da capa Terra Firme, uma fotografia incrível. A capa de Terra Firme é uma espantosa engenharia mental feita com o Davi Ferreira. O Terra Firme supunha que a Terra não fosse tão firme como isso. Pensou-se num ilhéu no Seixal para ter Lisboa em fundo. E tinha que ser aquela Lisboa altaneira, magnífica, imperial ainda. E pronto, a partir daí foi-se ver o sítio. Escolheu-se a hora em que a maré permitia que se fosse para aqueles sítios. Foi-se muito cedo. A fotografia tinha que ser feita não exatamente à melhor hora solar, curiosamente, mas era a hora em que se podia passar para o ilhéu. Eles estavam um ilhéu depois de mim, quer dizer, a ideia agradou profundamente ao Trovante. Viram, pressentiram que íamos fazer uma coisa mais ou menos histórica, e isso criou uma boa disposição e uma disponibilidade extraordinária. Meus amigos, recordações desta sessão fotográfica. O making of disse, estávamos aqui a falar agora, estávamos a lembrar. Não, a fotografia a seguir. A fotografia seguinte é que é gira. Não tenho aqui. Foi um minuto depois. Um minuto depois que nós a sairmos desse ilhéu, todos com as mesas às costas, com as cadeiras já com água para os tornozelos, para os joelhos. E de facto, esta sessão começou às 6 da manhã, não foi? Foi. Antes, ou seja, era quase noite ainda. E depois, diz Fernando. O dia estava nublado. Exato. O dia estava nublado, não havia luz. E então foi a manhã inteira a fazer fotografias e a maré a encher.
não é? E depois, naquela altura, a encher era rapidíssimo, já estava numa fase em que a fotografia seguinte nós estamos com as cadeiras na mão e, não sei, e já com os pés dentro d'água, porque isso foi um instantinho. E abriu-se as nuvens abriram-se, foi assim uma coisa divina, quase. Foi uma participação divina. O chamado, como é que dizias tu há bocadinho, o luminotécnico, não era? O luminotécnico. Exato, grande luminotécnico. Deixa-me só aqui destacar, não só a fotografia está incrível, como também não é qualquer pessoa que consegue safar-se uma fotografia sobretudo como o João Gil consegue nesta fotografia. Está inacreditável aqui. O cúmulo da pinta. Vocês, olhando agora para trás, portanto, 125 Azul está aí, o que é que está mais aqui? Está, Memórias de um Beijo está aqui, o Perdidamente está aqui também. Quando vocês acabam de gravar o disco e ouvem o disco, o que é que vos vem à cabeça, neste caso específico, o Terra Firme? Malta, estamos contentes com o que temos? Deixa-me contar-te a história. Nós, quando acabámos de gravar este disco, normalmente o que se faz é fazer o corte do acetato, que era numa sala de medicina. E o corte do acetato é quando já está tudo montado por ordem. E nós, quando saímos da sala de corte, fomos todos ouvir o disco. Todos a ouvir o disco com o Chico e com o David. E ouvimos o disco de uma ponta à outra e, no fim, não sei se o Chico, se o David, perdoem-me, um deles disse assim: não vejo single nenhum aqui. Mas a verdade seja dita que nós também não. Também andávamos ali um bocadinho. É? Pois, isto não estou a ver. E eu lembro-me que foi dos discos que têm mais singles e que mesmo à saída do forno aquilo parece... não sei o que é que vai acontecer com isto. Vocês conseguem escolher um disco favorito, ou não? Não. Não. Mas eu só queria contar uma coisa sobre esta capa. Força! Convencemos nós, na altura, na promoção, com a capa, falava-se muito da capa, e nós conseguimos convencer um jornalista de uma publicação ligada ao espetáculo e à música, que isto era uma ilha que tinha aparecido em frente ao Recio e que só tinha durado um dia. E isso saiu numa das primeiras páginas desse jornal, que foi uma coisa que me deu um prazer. Foi lindo. Agora, esta história dos singles é a prova cabal de que quando a rádio, e nessa altura as rádios, Luís Filipe Barros, etc., começaram a pegar nas várias canções, e começaram a passar, nós não podemos divulgar um bom par de sapatos se não tivermos uma sapataria que os mostre, não é? Sim. E as canções é exatamente a mesma coisa. Se o Perdidamente não seria o Perdidamente que é hoje, as memórias não seriam as memórias que são hoje, as Sete Sais não seria nem a Saudade, etc., se não tivessem sido profusamente divulgadas e dadas e entregues ao público e aos ouvintes, não é? Sim. E isso é de facto a grande verdade da coisa, porque, e aí a homenagem seja feita ao Luís e a todos os radialistas que durante os anos 80 e fim de 70, 80 e 90 fizeram da música portuguesa aquilo que ela é hoje, por exemplo. Muito bem. Muito bem. Há aqui uma pessoa que tem estado muito calada, mas não vamos acabar sem essa pessoa falar. Arthur, eu quero saber, canção favorita do Trovante? Canção favorita? Canção favorita? Não me meto nisso. Ok, a canção que dá mais gozo de tocar ao vivo? Mais gozo de tocar ao vivo? Há várias. Há várias? Há uma que me dá especialmente gozo, que é a Precisão, que eu acho que é um tema que tem muita força. Tem uma raiz tradicional que lá está ligada um bocado à beira baixa e depois, no fim, tem um momento um bocado farijado, quase. Sim. Dissonante, que eu aprecio bastante. Uma libertação de energia e de raiva. Sim. Em vez de matar com a cadeira na cabeça de alguém, prefiro fazer esse tema. É sempre melhor. É sempre melhor. Eu fico muito feliz que, passado então tantos anos, eu continuo então a ver nas vossas atuações um sorriso, a alegria, a música e esse espírito coletivo que nunca desapareça, quer no Trovante, quer nas vossas carreiras, noutros projetos. Espero e sei que isso vai acontecer. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado aos nossos convidados musicais. Obrigado aos amigos. Obrigado à família que veio. Eu estou muito feliz, espero que tenham gostado. E só podemos acabar, obviamente, com música. E acabamos da melhor maneira, senhoras e senhores, os nossos amigos Trovante. Obrigado, Vasco. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Obrigadíssimo. Obrigado.
Lembras-me uma marcha de Lisboa, num desfile singular. Quem disse que há horas e momentos para se amar? Lembras-me uma enchente de maré, com uma calma matinal. Quem foi, quem disse que o mar dos olhos também sabe a sal? As memórias são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever devagar. Queria viver tudo numa noite, sem perder a procurar um tempo ou espaço que é indiferente para poder sonhar. As memórias são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever devagar.